Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda sabe qual é a sua cor favorita? Você sabe qual é o seu filme favorito? Você sabe em qual página você parou aquele último livro que começou a ler? Pois é, eu não soube responder essas perguntas sobre mim mesma. Parecem perguntas bobas, mas tenta responder agora, sem responder de forma automática, como quem preenche um cadastro qualquer. Responde com convicção. Se você travou, não conseguiu responder de forma 100% verdadeira, esse vídeo é para você. Foi travando nesse tipo de pergunta que eu percebi que alguma coisa estava errada. E eu vou te contar o que aconteceu a partir de então. A gente não percebe quando vai acontecer. A gente não sabe quando vai ser o último dia que a gente vai falar uau para alguma coisa. Acontece e passa e a gente não percebe. Em meio às tarefas de casa, trabalho, filhos, marido, a gente acaba se deixando para trás, se anulando. E quando a gente percebe, a gente sabe a cor favorita dos nossos filhos, o desenho preferido, a brincadeira preferida, a comida preferida, sabe os horários da escola, do médico, de remédio, sabe tudo de cor. Sabe o prato preferido do marido, sabe muita coisa a respeito de todo mundo, mas você ficou para trás, você se esqueceu de você. E eu não estou aqui para julgar esse comportamento, até porque isso aconteceu comigo. O que eu estou querendo dizer é, se a gente se anular, se a gente não cuidar de nós mesmas, quem é que vai fazer isso por nós? Segundo ponto, acho que é até mais importante do que o primeiro ponto. Se a gente não cuidar de nós mesmas, como a gente vai conseguir cuidar de quem a gente ama? Não tem como. E foi pensando nesse cenário que eu vim aqui criar esse canal para a gente ter essa conversa. Deixa eu te falar um pouquinho de como eu estou e aí você define se você quer continuar juntinho comigo até o final. Eu sou Gabriela Santana, mas pode me chamar de Gabi. Sou filha de Deus, católica, casada, mãe de 2 crianças pequenas, filha, irmã, amiga, meio relapsa, mas amiga. Trabalho CLT e nesse meio de tudo acontecendo, eu percebi que eu sei tudo de todo mundo, eu tenho ótimas referências no meu trabalho, mas eu? Quem eu sou? As funções que eu me enquadro, eu já falei aqui com você, mas quem eu sou? A única certeza que eu tenho é que de quem eu sou é que eu sou filha de Deus. Agora, e além disso, quem eu sou? E essa pergunta é importante porque conforme a vida vai acontecendo, coisas mudam. Então, um erro que eu vejo muitas mulheres cometendo, e vale muito pontuar isso aqui, é que a maioria tenta voltar a ser o que era antes da maternidade, antes do casamento, antes de tudo. E, gente, isso não vai rolar, não tem como, tá bom? Porque a mulher que existe hoje passou por tantas coisas que a mulher que existia 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás não passou. Então não há como você ser de novo quem você já foi, mas tem como você ser uma versão ainda melhor de você mesma. Minha cabeça mudou, minha alma mudou, meu corpo mudou e muito. As minhas responsabilidades mudaram e isso mudou a vida. Então, o que fazer a partir daí? Sabe, eu gosto muito da analogia que algumas pessoas fazem de que quando a gente está num avião e o avião está passando por alguma turbulência, que cai aquelas máscaras de oxigênio, as aeromoças sempre falam com a gente. Primeiro coloque a máscara em você, depois ajude o seu vizinho. E aí eu fiquei pensando, se a gente não cuidar de nós mesmas, como que a gente vai cuidar de quem a gente ama? E expondo isso, eu não tô aqui para reclamar, eu tô aqui para pontuar que eu observei essa diferença. E eu percebo, eu imagino que várias outras mulheres também se acham nesse meio, sabe tudo de todo mundo, mas não sabe nada de si mesma. E foi com o intuito de melhorar a mim, melhorar a minha vida e de conseguir estimular alguma mamãe a tentar se reencontrar de novo.
E se você ainda não é mãe, mas a vida está acontecendo, ou talvez você nem começou a viver ainda, está ali se descobrindo ainda, tentando descobrir quem você é, o meu intuito aqui nesse canal é trazer reflexões para que a gente possa se conhecer de novo e fazer sempre o nosso melhor, principalmente por nós mesmos, depois pelos outros. Então, o primeiro ponto que deve ser tratado aqui é o seguinte: a mulher que você era não vai voltar. Esquece. Tira esse peso das suas costas. Isso não vai acontecer. E isso não é uma obrigação. Você não tem que voltar a ser quem você era. Você precisa descobrir quem você é agora e como você quer ser no futuro. Qual é a mulher que você se imagina sendo? Essa é a pergunta que vale milhões e é a ela que você tem que se dedicar. A segunda coisa, identificar aquilo que você já sabe que você gosta e depois identificar aquilo que você gostaria de ser ou de fazer. Exemplo, para mim, eu me sinto muito bem comigo mesma se eu tiver com o meu cabelo limpo, bem cuidado e a sobrancelha feita. Então, o que eu fiz? Um tempo atrás, eu passei por um período bem estressante, complicado, sofrido e, como quase toda mulher, aquilo refletiu no meu cabelo. Meu cabelo caiu, ficou assim, um caco horroroso, quebradiço. E aí pensa, se para mim um medidor da minha vida é o meu cabelo, eu estava arrasada. E aí foi quando eu descobri a marca Ibera. Comecei a usar os produtos da Ibera, meu cabelo virou da água para o vinho. Já melhorou minha autoestima de um patamar para o outro, que eu vou falar para você, viu? Mas convenhamos, o peso ainda é extra. E não falo só em questão de estética, mas em questão de saúde. Considerando histórico familiar de doenças e tudo mais, meu caso, tá? Eu preciso cuidar da minha saúde porque na minha família tem diabetes, problema cardíaco e problema renal. Pensa, doença no sangue, doença no coração e doença no rim. 3 lugares mega importantes para a nossa sobrevivência. Então eu preciso dar uma atenção especial para o meu corpo para não sobrecarregar essas funções. E eu já tenho testes clínicos que me predispõem a algumas doenças, então eu preciso cuidar de mim para que isso não evolua. Então eu percebi que, como eu estava muito jogada, eu precisava voltar a cuidar de mim. Então, primeiro ponto, cuidei do meu cabelo. Segundo ponto, cuidar do meu corpo, é onde eu estou falhando e eu vou melhorar a partir de agora e você vai acompanhar junto comigo. Eu preciso urgente cuidar de fazer exercício físico. Por enquanto, eu voltei a cuidar da minha alimentação. Sim, voltei, estamos indo muito bem, obrigada. Mas a gente sabe que só alimentação não resolve, a gente precisa fazer exercício físico para se manter ativo, para ter força. Se eu precisar pegar meus 2 meninos e sair correndo, será que eu dou conta? Eis a questão, né? E o que eu quero trazer para você com esse segundo ponto? Que a gente precisa observar aquilo que nos faz bem e fazer um pouquinho a cada dia. Não precisa de muito, não precisa fazer assim, uau, mudei minha vida radicalmente de um dia para o outro. Estou acostumada a acordar às 7 horas da manhã, eu vou acordar às 4h30 para dar tempo. Não, gente, isso é conversa de coach, tá? Você pode sim levantar mais cedo para otimizar uma tarefa ou outra e tal. Pode, isso é muito válido. Mas não tenta fazer uma coisa radical. Se você está acostumado a acordar às 7 horas e inventar de acordar às 4h30 para correr de madrugada e fazer um não sei o que, ler não sei quantas páginas antes das 7 horas, que era o seu horário normal, não vai dar certo, você vai desistir no segundo dia. Principalmente se você não corrigir o seu sono, que é outro pilar muito importante. Então, o que você precisa fazer nesse segundo ponto é saber aquilo que é importante para você e ir fazendo um pouquinho de cada vez. Eu comecei cuidando do meu cabelo, lavando o cabelo com produtos bons, produtos que realmente tratam os fios. No meu caso, fazendo progressiva, porque para mim eu acho melhor, eu acho mais prático, eu gosto do meu cabelo liso. Então, cada pessoa vai ter ali aquilo que te agrada fazer, que te deixa um pouquinho mais feliz. Então, faça essa coisa que te deixa um pouquinho mais feliz a cada dia. E o terceiro ponto é que isso não vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer com você sozinha. Você precisa de alguém, você precisa de alguma âncora.
E no meu caso, essa âncora para mim foi e é Deus. Durante muito tempo, eu fui aquela católica de IBGE, sabe? Que só diz, eu sou católica, mas não necessariamente fazia algo por Deus. Depois de tanta coisa que eu venho passando nos últimos anos, eu percebi esse afastamento e comecei a buscar um pouco mais a Deus. Seja tentando fazer o devocional, seja lendo um pouco mais a Bíblia, seja indo à missa. Se eu não puder ir à missa, assistindo a missa online. Quantos padres fazem a missa de forma online para a gente acompanhar junto? Olha o rosário que o Frei Gilson estava fazendo de madrugada. Essa semana eu descobri que o Padre Christian também faz a transmissão ao vivo das missas dele. Então eu comecei a buscar mais conhecimento, descobri alguns livros da nossa tradição católica para poder estudar, como o Catecismo, como a Imitação de Cristo. Já li todos? Não. Sou expert em todos? Não. Estou estudando, estou entrando neste caminho. Para mim é um alicerce muito importante. E sabe, até o momento que eu estava no discurso de a gente precisa fazer algo pela nossa saúde, eu estava ignorando, sabe? Sendo bem sincera, estava deixando de lado. Só que estudando um pouquinho e acompanhando algumas pessoas que estudam a Bíblia também, eu entendi que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou deixar meu templo sujo, imundo, cheio de gordura espalhada pelos cantos, mal cuidado? Não vou, gente. Eu vou cuidar de mim. Eu vou me vestir bem. Eu vou me vestir de forma apresentável, com pudor. Eu sou uma senhora casada, então eu não vou sair mostrando meu corpo para qualquer um, de qualquer jeito. Não é assim que funciona. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu prometi o meu corpo ao meu marido em matrimônio. Então, tem um bom senso que vem junto com o estudo bíblico, com o estudo da tradição. E a gente aprende a respeitar novos patamares de consciência. E foram essas 3 coisas que me fizeram voltar o meu horizonte para onde eu devo ir. Muita gente fecha a cara, vira o rosto e pensa, nossa, que machismo! Mas na Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao homem. E aí, muita mulher enruga o nariz achando que a gente tem que ser pau-mandado de macho. Não é assim que funciona, tá? Só esclarecendo. Não é assim que funciona. Isso é um assunto para um outro vídeo. E foi a partir do entendimento dessa fala que eu consegui me localizar dentro da família. Porque até antes disso eu competia com o meu marido de forma inconsciente pelas coisas. E depois que eu entendi qual é o meu lugar, a relação ficou muito mais tranquila. Então, tá vendo que não é somente a relação minha comigo mesma, mas minha com meu esposo, minha com meus filhos, minha com os meus pais, minha com Deus que está em jogo. E é exatamente por esse motivo que esse canal existe. Eu não vim trazer nenhuma resolução certeira, eu não vim trazer nenhuma prova de que eu saí do ponto A e cheguei no ponto B, porque eu ainda não cheguei no ponto B. Eu não vim trazer nenhuma fórmula pronta de como melhorar a vida da água para o vinho. Eu vim trazer a minha transformação diária, aquilo que eu estou fazendo aos pouquinhos, todo dia, para fazer dar certo, para eu me conhecer de novo, para eu colocar a minha vida, minha casa, meus relacionamentos em ordem. E eu senti essa necessidade de trazer isso aqui para você, porque eu imagino que muitas outras mulheres estão passando pela mesma situação que eu estou nesse momento. E se eu consigo cuidar de mim, se eu consigo melhorar, por que não eu te estimular a tentar o mesmo? E não falo que eu sou um exemplo, eu sou a Santa Gabriela. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, a gente precisa cuidar de nós mesmas e eu estou aceitando seguir esse caminho e eu estou aceitando expor esse caminho para, quem sabe, ajudar uma mulher ou outra a conseguir sair de onde está também e fazer mais por você mesma. Então eu quero dividir aqui 4 frentes com vocês. Primeiro, identidade.
quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu estou indo, o que eu tenho que fazer aqui, qual é o meu propósito na Terra. Muito profundo, muito complicado, vamos resolvendo isso aos poucos, tá? Segundo ponto, o corpo. A gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa estar saudável. E aqui eu tô falando mais do que estética, tá? Eu tô falando de saúde. De novo, se você precisar pegar seu filho, seus filhos e sair correndo por quilômetros para salvar eles de alguma coisa, você consegue? Se sua casa estiver pegando fogo, você consegue pegar os meninos e sair correndo? Pois é, eu tô falando de saúde. Terceiro ponto, a fé. A fé move montanha. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquela montanha, mova-se e ela moverá. Foi Jesus que disse isso. E eu vejo que falta muita fé nas pessoas. Porém, eu também vejo muitos relatos de pessoas que deram um passo maior do que a perna e Deus foi lá e botou o chão para a pessoa pisar. Então, custa a gente ter fé de que Deus vai cuidar da gente, vai continuar cuidando de nós, até porque o que Deus mais quer é que a gente viva por Ele. Então eu acredito de verdade que Ele vai dar para a gente os meios para que a gente viva por Ele. E a quarta frente, o lar. Sim, gente, minha casa está em obra, eu ainda preciso comprar móveis, eu preciso finalizar a construção. Então, assim, vai ter muita coisa sobre esse assunto aqui e eu vou trazer, se for do interesse de vocês, mas questão a rotina, a organização da rotina do sono das crianças, rotina do dia das crianças, a nossa rotina, olha eu falando só de criança de novo, hein? A nossa rotina para o nosso autocuidado, para o nosso autodesenvolvimento. O lar é mais do que simplesmente um teto que está te protegendo da chuva e do sol, mas o ambiente onde você faz a sua unidade familiar ser chamada de família. Cada vídeo aqui do canal vai estar falando de algum desses temas, sem perfeccionismo, sem vida ideal, mas a vida real de uma pessoa que está tentando se reencontrar novamente. E se eu posso te pedir para guardar uma coisa desse vídeo todo, a coisa é essa. Você não se perdeu, você só está no meio do processo. E processo, por definição, é uma coisa inacabada. Pode chegar ao ponto de você finalizar determinados trajetos? Sim, mas tem outros que você não vai finalizar nunca. A gente está em constante evolução. Quando a gente chegar no ponto que a gente quer chegar hoje, a gente vai falar, isso não me basta, eu preciso melhorar mais, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso ser o melhor para minha família, para o meu Deus, para mim mesma. Então estamos em constante evolução. E o que eu gostaria muito que você guardasse é que você não deve se prender a quem você era. Você deve focar em ser quem você quer ser. Eu sei que ninguém constrói nada ou se reconstrói sozinho. E é por isso que eu estou aqui. Não para ser uma guia, uma guru, uma coach, não. Para ser um exemplo de uma pessoa que está se esforçando e fazendo o seu melhor para ser melhor. E aí eu gostaria muito que você me dissesse aqui nos comentários o que você está fazendo para ser melhor. Quem sabe isso não ajuda a mim e a outras pessoas que vão ler os comentários. E enfim, eu quero te convidar para viver esse caminho comigo, para ser a minha cúmplice nessa transformação de vida. E eu não estou falando aqui de simplesmente apertar no botãozinho de se inscrever ou no sininho de notificações, mas de acompanhar mesmo e ir me contando o que você está fazendo para melhorar. Eu estou aqui me comprometendo a falar para vocês o que eu estou fazendo para melhorar o meu corpo, minha mente, minha fé, meu lar, a rotina da minha casa, esperando sempre melhorar, sempre ajudar alguém. E claro, eu vou ler todos os comentários para ver se eu aprendo alguma coisa também. Às vezes uma coisa que já funciona para você pode funcionar para mim. E claro, alguma coisa que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra pessoa. Mas às vezes a gente se ajuda. Então se você se reconheceu em algum pedacinho desse vídeo, fica comigo. A gente se vê no próximo capítulo dessa história.